Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. A você, estrangeiro. Deus abençoe. A carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. E Apocalipse, capítulo 2, e o verso de número 4. A carta do Apocalipse foi escrita pelo João, apóstolo João. O apóstolo Paulo, digamos que ele quis blindar a igreja de Éfeso. E disse para que eles tomassem posse da armadura de Deus. Para que eles se tornassem resistentes, firmes, trabalhando para o Senhor. Eles deveriam pegar capacete da salvação. Naquele período existia muitos partidos religiosos, dentre eles estavam os que queriam que a graça fosse acrescentada à circuncisão e à guarda do sábado. Então o capacete da salvação livraria eles desses ventos de doutrina. Eles foram instruídos a pegar a espada do Espírito, e é a palavra de Deus, onde eles encontrariam a saída para as suas dúvidas, a pergunta, a resposta para as suas dúvidas. Foi também lhes dado o cinto este que é chamado cinto da verdade. Eles deveriam ter todos esses instrumentos: capacete, a espada, o cinto, o escudo da fé, ao qual eles poderiam rebater os dardos inflamados do maligno, a couraça da justiça e os pés preparados, os pés protegidos para então levar o evangelho. Eles estariam prontos com essa armadura. Eles iam trabalhar para Deus por gratidão, por amor. Eles não iriam ao culto só marcar ponto. Eles não iriam ao culto com outra intenção a não ser adorar a Deus e sacrificar, porque é uma casa de oração e casa de sacrifício. O entendimento que eles teriam, se caso eles tivessem a armadura, seria diferente. Eles nunca olhariam a casa de oração como uma fonte de lucro. Eles nunca iam ver o evangelho como uma fonte de lucro, uma fonte de renda. Eles continuariam evangelizando por amor àquele que lhe salvou, que é Cristo o Senhor. Mas, para a tristeza, no capítulo 2 e o verso 4, o apóstolo João diz que eles perderam o mais importante. Lembra de onde tem caído e volte ao primeiro amor. Eles foram advertidos, foram alertados pelo apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, a se blindar para que eles não perdessem a essência do trabalho cristão. Mas, com o passar do tempo, eles deixaram de valorizar a espada. E com a espada, sem a espada na mão, o escudo também, e é a alimentação da fé, não tinha. O capacete da salvação estava sendo tirado. Eles estavam despidos. E quando se está despido na obra de Deus, tudo o que a gente consegue ver é lucro
é o se dar bem, em detrimento dos outros eu crescer. E eu digo-lhe a verdade, meu irmão, minha irmã, e a você estrangeiro. A obra de Cristo nunca foi fonte de lucro para enriquecer alguns. A obra de Deus é para enriquecer a todos. Cristo se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Mas o enriquecimento é exatamente. O apóstolo Tiago disse, ou o Tiago, irmão do Senhor, disse que nós somos ricos na fé. Sofonias, o capítulo 3, o verso 12, diz que Deus deixaria no meio da nação um povo pobre, mas que confiaria no Senhor. Se nós olharmos para a igreja como algo natural e vendo os escândalos que diariamente acontecem, nós vamos enfraquecer na fé. Mas se você olhar para Jesus, olhar firmemente para o Senhor e voltar à leitura da palavra de Deus, para que a sua espada esteja afiada e o escudo esteja no devido lugar, capacete, você vai ter uma nova visão sobre o reino de Deus e o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer. Todo esse engano religioso que está sendo ventilado no nosso tempo é tudo por falta da armadura de Deus. Sem a armadura de Deus, você perde a essência do cristianismo, que é feito pelo amor, pela voluntariedade, e não por agressividade ou por imposição ou por insistência. Porque o próprio profeta Zacarias já disse que nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. A obra de Deus é feita por voluntariedade, por pessoas que estão com a armadura intacta e entende que a obra de Deus é feita por voluntariedade. É porque você quer fazer. Quem quer fazer a obra de Deus, faz. Pense bem sobre isso. O capacete da salvação é importante. A espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os pés calçados na preparação do Evangelho. Quando você perde qualquer um dessa proteção, você começa a ver falhas, você começa a ver os escândalos, e isso enfraquece a sua fé. Faça como essa história que eu vou lhe contar agora. Diz que chegou um membro de uma igreja e disse: pastor, eu quero ir embora, que os irmãos estão falando de mim e estão me caluniando. O pastor disse: meu irmão, antes que você vá, eu queria que você fizesse uma coisa para mim. E ele disse: você perguntou, você faz? Ele faço. Ele encheu o copo com água e disse: pega esse copo aqui com água e rodeie a igreja, rodeie a congregação, mas toma cuidado, não vá derramar nem um pouquinho desta água e fique focado. E ele, tá bom. E ele foi e rodeou. Quando ele rodeou, ele disse: tá aqui, pastor. Ele disse, derramou a água? Eu disse: não. Aí, você conseguiu? Segui. E se você viu aqueles meninos brincando de bola na rua? Eu disse: não, não vi não. Você viu aquele pedreiro trabalhando lá na frente? Não, não vi. Você viu aquele motoqueiro que passou? Não, não vi. E aquele ônibus? Não, não vi. Pois é. Se você for focar em Cristo, você nada vai ver a não ser Cristo. Medite sobre essas coisas. Foque em Cristo. A situação do escândalo sempre vai ter. Mas o Senhor Jesus já disse: ai, por quem vier o escândalo. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, hoje e sempre.